para a reportagem do Matheus Coutinho, daqui a pouco ele está conosco, o delegado da Polícia Federal, que foi ao Supremo Tribunal Federal como testemunha, acabou descobrindo que ele é investigado. O delegado Caio Pelim, ele foi surpreendido agora pela manhã ao ser informado que estava sendo investigado no inquérito sobre as operações da Polícia Rodoviária Federal para a realização de blitz no segundo turno das eleições para supostamente impedir a votação dos eleitores no Nordeste, que é justamente hoje esse foco em relação ao Anderson Torres. Pelim foi chamado como testemunha de defesa do Anderson Torres. Antes do início do depoimento, porém, a Procuradoria-Geral da República avisou que ele estava entre os investigados no inquérito. A defesa de Torres respondeu que o inquérito já teria sido encerrado, ao que foi surpreendida pelo ministro Alexandre de Moraes. Em 2022, esse delegado, Pelim, ele era diretor do combate ao crime organizado da Polícia Federal. Nessa condição, ele participou de reuniões nas quais foram discutidas estratégias de atuação da Polícia Federal e da própria Polícia Rodoviária Federal. Bom, o Matheus Coutinho, que assina essa reportagem, é a mais lida agora na nossa página, está conosco ao vivo para trazer mais detalhes. Olá, Matheus. Bom dia. Quer dizer, uma surpresa aí, de testemunha para investigado, é isso? Tá desligado o seu microfone, Matheus. Liga aí para gente, por favor. Oi, bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Agora eu tô te ouvindo. Bom dia. Tudo bem? Pois é, foi uma surpresa que não foi muito agradável lá para o delegado Caio. Ele realmente, foi chamado como testemunha. Ele realmente acreditava que, olha, esse inquérito já acabou, não teve nada contra mim, estou tranquilo, né? E a própria defesa do Anderson foi surpreendida também, estranhou a situação. Mas aí o Moraes revelou, falou, olha, em primeiro lugar, esse inquérito não encerrou, a PGR pediu que a Polícia Federal concluísse algumas investigações, alguns procedimentos ainda. Eu prorroguei o prazo desse inquérito por mais um período, então a investigação segue em andamento. Lembrando que se trata de uma investigação sigilosa, ou seja, o próprio Moraes revelou que ainda está acontecendo a investigação. E em segundo ponto também, que o Moraes chamou a atenção, é que, olha, o titular da ação penal, quem pode ou não oferecer denúncia, decidir se a pessoa vai ou não ser denunciada, é o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República. Ou seja, independente de indiciamentos da PF, não quer dizer que essas pessoas aí que apareceram em algum momento da investigação não possam vir a ser denunciadas, entendeu? Então, assim, ele colocou que a situação desse delegado ainda está em aberto, assim, nas entrelinhas, o que a gente percebeu foi isso. Ele falou, olha, não é bem assim, o senhor está aqui, o senhor vai depor como investigado, e como investigado ele tem uma outra condição para depor, ele tem direito de não se autoincriminar, tem direito de não responder as perguntas que possam, implicar ele. Então, assim, é uma outra condição e, ao mesmo tempo, a pessoa não tem obrigação de falar a verdade. Que a gente tem que lembrar que as testemunhas estão sendo chamadas, elas têm a obrigação de relatar tudo que viram, de falar a verdade. Enquanto investigada, a pessoa não tem essa obrigação, e isso acaba dando um outro peso para o depoimento também. Que até a própria defesa do Anderson Torres comentou, assim, falou, poxa, se todas as minhas testemunhas forem investigadas, eu fico sem testemunha. O delegado até comentou em determinado momento. Aliás, assim, então importante, a gente está aqui com o Dr. Carvalho, jurista. É comum isso acontecer? Tá certo isso acontecer? Como é que o senhor analisa essa situação que aconteceu há pouco lá no Supremo? Olha, eu não assisti a cena, agora faz sentido que a testemunha, quando ele vai prestar o compromisso, seja advertido ou comunicado que ele, pelo fato de ele estar sendo investigado ainda, ele não precisar prestar o compromisso de dizer a verdade. Eu acho que isso faz parte do ritual correto. Mas isso pode acontecer, então, quer dizer, ele não teria que ter sido avisado antes. Agora, isso pode acontecer e isso, de uma certa maneira, enfraquece a força do depoimento dele. E qual é o aviso se deve? O aviso se deve ao fato de que ele tem que ser alertado para não se autoincriminar, não é isso? Para saber que está sendo investigado e exercer o seu direito constitucional de não se autoincriminar, é isso, né? Sim, para que amanhã ele não diga, falou, olha, o procurador da República estava me investigando e não me avisou, tá certo? Que mais, Matheus, que você tem de novidades aí do Supremo Tribunal Federal?
Foi isso, né? Agora à tarde vamos ter mais alguns depoimentos agora à tarde, mas eu queria mencionar antes um depoimento que teve também de Jair Moura, que foi um diretor de operações da Polícia Rodoviária Federal em 2022, que esteve envolvido também naquela questão daquelas blitz da PRF, né, que teriam prejudicado os eleitores do Lula, né, tentado prejudicar os eleitores do Lula. Ele depôs hoje também como testemunha do Anderson Torres, mas ele também, por ter sido indiciado nessa investigação, ele depôs como investigado. Mas aí ele relatou, né, disse que, olha, de fato, houve uma ordem ali do Ministério da Justiça para a gente fiscalizar alguns transportes que estariam saindo do Centro-Oeste e de São Paulo rumo ao Nordeste. Seriam, segundo ele, a suspeita de que seriam alguns ônibus levando tanto eleitores quanto dinheiro, deu a entender que seria uma questão até de suspeita de compra de voto. Só que ele mesmo admitiu que teria sido feita essa operação, né, uma semana antes do segundo turno, que não encontrou nenhum transporte regular de eleitores, e que depois, no fim de semana, eles também teriam feito outras fiscalizações, só que, segundo ele, eram fiscalizações ali para verificar só documentos dos transportes, verificar a situação dos ônibus, não chegaram a verificar de fato se estava havendo transporte de eleitores. O que a gente sabe que essa história não acabou muito bem para o Silvinei Vasquez, o ex-diretor da PRF, né, que no dia lá do segundo turno ele foi chamado pelo Moraes, que mandou parar tudo. Então, foi mais um detalhe aí, mais um capítulo dessa história que a gente já sabe que a PF também já avançou muito nessa investigação, já apontou, né, que teria havido essa tentativa, esse direcionamento ali de mirar mais operações no Nordeste, que é justamente o reduto eleitoral do Lula. Então foi isso, por enquanto essa manhã foi mais tranquilo, um pouco de depoimentos. A expectativa é de mais depoimentos agora à tarde e amanhã, principalmente também. E alguém entrou na videoconferência, ô Matheus, como você já relatou aqui que tinha dias que o Bolsonaro tinha entrado? Então, pois é, dessa vez, o que acontece? A tela do Supremo, eles estão mostrando agora somente as testemunhas e, no caso, os advogados que fazem as perguntas. Não deu para ver se tinha mais algum outro réu, alguma outra autoridade ali, né, como o Bolsonaro ou o Braga Neto, né, que tá detido. Não deu para ver hoje, assim, mas a gente está monitorando, estou vendo aqui se vai ter mais alguma presença ilustre aqui nos próximos dias. Eu acredito que deve ter, viu? Vamos acompanhando aí, tendo novidade a gente avisa. Obrigada, Matheus. Parabéns pelo seu trabalho aí. Matheus Coutinho, cobrindo o Supremo Tribunal Federal, reportagem dele na nossa página do UOL, inclusive falando sobre essa situação desse delegado. Eu volto aqui com o Dr. Carvalho, que está conosco ao vivo, jurista, nos ajudando a entender tudo o que está acontecendo no nosso país, nessas investigações sobre a tentativa de golpe. Nesse ponto específico da atuação da Polícia Rodoviária Federal, o senhor vê aí um crime claro? O senhor vê aí mais uma peça nesse quebra-cabeça da tentativa de golpe no Brasil? Eu acho que isso faz parte de um enredo que começa dias antes e é uma tentativa clara de interferência no resultado eleitoral. Né? Acho que isso faz parte digamos assim, da anatomia desse crime que se prolongou ao longo de meses, né? Aliás, o que eu acho importante... Pode falar. O que eu acho importante em relação a esses depoimentos é que o Supremo, diferentemente de em outras ocasiões, está levando esse processo com uma eficiência muito grande, né? Quer dizer, nós estamos caminhando aí, ouvindo todas as testemunhas rapidamente. Isso é bom ou ruim? Acho bom. Acho bom porque dá enfim, coloca um ritmo no processo importante, né? Quer dizer, nós sempre acusamos o Supremo de demorar anos e anos e anos para resolver as coisas. Esse caso está sendo tocado. Eu queria te perguntar uma peculiaridade. Inegável. Queria saber sua opinião sobre uma peculiaridade desse processo também. Na semana passada, nesse ritual de oitiva de testemunhas, o Alexandre de Moraes passou um pito num general, o general Freire Gomes, que tentou atenuar o depoimento que ele havia prestado à Polícia Federal. Ele admoestou advogados, dizendo que não permitiria que a sessão da primeira turma fosse convertida num circo, e ameaçou dar voz de prisão ao Aldo Rebelo, ex-ministro, ex-parlamentar, quando ele tentou dar uma interpretação linguística a uma expressão usada pelo
ex-comandante da Marinha, o Almir Garnier, que colocou à disposição do Bolsonaro a Marinha. Acha que o Alexandre de Moraes, de alguma maneira, extrapolou no seu poder de magistrado ao conduzir ali as sessões, ou está tudo dentro da normalidade? Eu acho que as situações são diferentes, Josias. Por exemplo, em relação ao caso do Aldo Rabelo, é que depoimento é sobre fato, né? Quer dizer, eu acho, a minha interpretação linguística, etc., quer dizer, isso não faz muito sentido, num depoimento, né? A questão do general, ao tentar, digamos, modificar aquilo que ele teria dito na Polícia Federal, a advertência faz sentido, tá certo? Para que a pessoa sabendo o seguinte: olha, você não pode mentir. Então essa é uma advertência que existe dentro que existe no começo do processo, no começo do depoimento, e ela pode ser reiterada na hipótese de alguma flagrante divergência entre o que foi dito num momento e o que foi dito em outro.